sou Renato Soares, fotógrafo indigenista e há mais de 25 anos venho registrando as etnias do Brasil. Vou levar vocês a conhecer o universo mágico e encantador do Xingu. No episódio anterior, acompanhamos o Inhum buscando café da manhã no rio. Aprendemos sobre os Yaualapiti, que quase desapareceram, sobre piscicultura indígena e conhecemos a fotógrafa Amália Rodrigues. Nós vamos pegar aguapé para fazer o sal. Tem um sal feito da planta do aguapé. Ele não tem o sódio. Esse sal ele tem o iodo, ele tem algumas propriedades muito boas. Em excesso ele é veneno. Então se você comer como alimento, no alimento para salgar o alimento, ele é perfeito. Mas agora nós vamos lá na beira lá do rio para tirar o aguapé, junto com a Tsimaio e com a Aritana. E nós vamos num veículo nesse carretão aqui, ó. Bora lá. A história do sal remete lá aos Meinacos. Os Meinacos são os grandes produtores de sal. Foram eles que criaram o sal no Xingu. Quando você fala de culinária aqui, muitas pessoas perguntam assim, pô, mas como é que eles fazem lá, por exemplo, tempero? Não tem tempero lá, é tudo ruim, sem sal. Eu falo, não, eles têm lá o sal que eles produzem. O sal não é o sal marinho, é o sal feito do aguapé, tirado do rio. E aí você fala, como assim? Sal feito com uma planta? Então você pega o aguapé e ele não é de sódio, ele é de potássio. Então ele não sobe a pressão arterial, mas ele tem iodo, que é saudável. E aí você fala assim, mas como que eles fazem isso? Isso é a coisa mais fantástica que eu já vi fazer. Então eles vão pegar a planta do aguapé, não dos grandes rios, nem das lagoas imensas, dos lagos menorzinhos, porque ali a água é mais limpa. Então eles pegam aquele aguapé, eles juntam e vão fazendo uns varais imensos e vão colocando o aguapé em cima para ele secar. Outros vão colocar na beira da praia também, depende do povo que está fazendo o sal. Isso aqui já está seca já. Isso aqui também já está seco. Com esse aqui, com esse outro aí, aqui já está com uma semana. A gente armazena num cestinho, né? É mais ou menos uns 2, 3 quilos. Aquela planta lá. Um dia pego da água. A gente tirou, 2 dias. 2 dias. A gente ficou muito cansada. Vai queimar ainda. Primeiro elas coletaram, tiraram da água, colocaram aqui, fizeram essa cama aqui e deixar secando. Depois de seco, ainda tem que pegar e levar para cima, aí queimar. Depois de queimado, a cinza que vai fazer a parte alquímica, vamos dizer assim.
Foi lá, não peguei. Tucunarezinho, tucunaré. Dá pra comer, né? E assim, elas vêm de manhã, que ainda tem um orvalho, no aguapé. Porque se o sol pegar um pouquinho, vai ficar seco. É pra você trabalhar e vai quebrando, vai fazendo farelo, desperdício. Então elas vêm bem madrugada para pegar o aguapé seco ainda orvalhado, para ele estar molinho, macio, para trabalhar, para carregar. Depois de seco, você vai pegar e fazer uma fogueira, grandes fogueiras, e vai queimar o aguapé e vai pegar aquela cinza fininha e vai guardar nos panelões. E aquilo lá fica guardado por um período. Depois você vai pegar aquilo lá e vai fazer um coalho. Então ele vai fazer um funil e vai colocar a cinza dentro. E vai colocando água. A água que vai escorrendo, e ali embaixo tem um algodão que vai sendo filtrado. Certo? Essa água vai escorrer, uma água fininha, uma água meio amarelada. Se você botar o dedo aí, você vai falar, essa água está salgada. Aí depois ele vai pegar aquela água e vai ferver, e vai evaporar. E ela vai evaporando. E o que sobra é o sal. Você usa ele macerado com a pimenta, e é uma delícia. E é o tempero xinguano, é o sal e a pimenta. Cinza. Sal tá aqui, ó. Tá igual, ó. Parece sal. Peixe. O índio xinguano ele come peixe todos os dias. Peixe de manhã, de tarde, de noite. Peixe. Peixe é um alimento saudável e eles são grandes pescadores. Por exemplo, os caiapós são caçadores. O chavante é caçador, come anta e tantos outros animais. O índio xinguano vê a anta passando, só falta ele conversar com ela, porque ele não se incomoda. E nem ela tampouco se incomoda com ele, porque sabe que ele não vai pegá-la. Agora
Esse é o chefe do peixe, cacique. Grande. Esse aqui é pequeno ainda. É mais grande ainda. Escudo. O Xingu tem uma variedade, uma diversidade de peixes que vem do rio. Você tem, por exemplo, um molho que eles fazem com uma espécie de um pirão, mas é um molho, é um mingau de pimenta. Esse mingau de pimenta é usado para comer beiju e comer peixe com beiju. Então ele coloca na folha assim de beiju e dobra, que parece um taco, né? E você vai comendo. E é uma delícia, porque é peixe e com pimenta e com o condimento mais importante deles ali é o sal xinguano e a pimenta. E agora? Levar onde? Ele vai só fazer o furinho, Ah, aí nós vamos pendurar, aí acabou. ali no pequeno. Eu não sei se é que vai falar, É, né? no piqui mesmo. A gente começou devagarzinho, com capacitação, acompanhamento técnico, né? E hoje, então, além, né, do consumo das famílias, tem a parte da economia, né? A parte de geração de renda também. É uma atividade importante, né, do ponto de vista de renda, né, do ponto de vista ambiental, com relação à polinização que as abelhas proporcionam, né? E o social também, porque o apicultor indígena não precisa estar todo dia lá, né? Ele vai de 15 em 15 dias, ele visita o apiário, então não atrapalha nada no cotidiano do pessoal, né? Estão procurando um local para instalar as caixas de... uma caixa isca para enxame de abelhas. Aqui já tem alguns anos que eles estão com esses projetos de mel. E o mel acaba sendo vendido mais aqui na região mesmo, dentro do Xingu e algumas cidades próximas que compram, né? Onde mais eles vendem esse mel? Mais aqui dentro do parque mesmo. A ideia, montar uma casinha de mel estruturada, né, nos padrões do Ministério da Agricultura, para que a gente possa botar no vidro e aí expandir. Já até tem, inclusive, né, tem a TICS, Associação Terra Indígena Xingu, está comercializando, né, no Mercadão, lá em São Paulo, e Pão de Açúcar. Já vi no Mercadão lá, mel do Xingu, mel do Xingu, uma coisa assim. Mel dos índios do Xingu. Isso. É. Nós vamos tentar fazer uma parceria aí mais para frente nessa parte de comercialização, né? O mercado está aberto, o negócio é a gente trabalhar internamente, fortalecer os apicultores, né? Porque uma coisa importante falar é que a gente não vai estar aqui para sempre, então passando as técnicas devagarzinho, né? E a gente vai se afastando devagar para o índio mesmo tomar conta do projeto. Eles sempre mexeram com mel. O mel para eles sempre existiu, mas sempre retirado da natureza. Eu já saí com eles para caçar e no meio do caminho eles acabam por pegar mel. Ou seja, esse conhecimento do mel eles sempre tiveram. E como é hoje eles estarem manuseando, ou seja, dominando as abelhas, Emerson? No começo do projeto, né, alguns índios não acreditavam que as abelhas parariam dentro daquela caixa, né, porque eles estão acostumados com o extrativismo, que nem você falou, né, vai no mato, corta, tira o mel e deixa o enxame lá, né. E agora com esse manejo a gente tira da árvore, põe para a caixa. E o conhecimento do pessoal é fantástico, né? A gente aprende muito mais e, que nem você falou, desde criança eles estão acostumados, né? Essa é uma espécie introduzida, né? Essa que nós chamamos, a Apis mellifera, foi introduzida, né, pelos portugueses primeiro, depois por um cientista brasileiro, em 56. Então foi novidade, quando chegou no Xingu foi novidade, né? Essa espécie de abelha.
E agora está sendo uma novidade também, a adequação do extrativismo para o manejo em caixa. Mas tranquilo, né? Essa parte técnica eles dominam mesmo, estão capacitados já. Viu? Vermelho, preto, então o uniforme pode ser lista preta. Você pode tirar símbolo do uniforme? Elas têm uniforme. Tira Tira a foto. Tira a foto e você leva. Tá. E o short é que cor? Tudo branco? Meia também grande. Mas tinha mais E tem esse coisa pizza em bacon lá para. Muito bonito. Esse símbolo aqui. Não, das mulheres ou dos homens das mulheres? Também. Mais alguma ordem? Meia pizza com Não tem luva pro goleiro? meia pizza com azul em tabaquinho. Sabe aquele meia que antigo tinha, né? Que dobrava assim? Não. Aquele branco aqui e azul aqui. Não tem Aquele não mais. tem mais. Difícil, pode ser que eu ache em São Paulo. Fala. O mundo mágico da luz. Nós vamos falar da profissão fotógrafo. Fotografando os índios no Brasil. Nós vamos compartilhar com você as situações, a adversidade, as complicações do trabalho de campo. Eu estou aqui com meu amigo e fotógrafo Delfim Martins, proprietário da Pulsar Imagens. Bom, a Pulsar Imagens funciona mais como um banco de imagens. Ela é quase um centro de documentação. Nós temos hoje, atualmente, 70 autores em vários estados. Essa produção ela é independente, cada autor faz a sua própria pauta do seu interesse e disponibiliza no nosso site. Eu fui pela primeira vez para o Xingu em 2009, a convite do Renato. A gente sempre tinha um pouco de receio de lidar com contrato, com licença de uso de imagem de índios, porque havia no mercado sempre essa impressão de que os fotógrafos fotografavam muito, não passavam, os índios se queixavam que os fotógrafos iam nas aldeias, fotografavam e eles nunca recebiam nada pela venda das imagens. Mas começa a estabelecer mesmo quando eu levo o Delfim ao Xingu. Então a gente tratou de profissionalizar um pouco essa relação. A gente percebeu que havia uma grande necessidade, não só das etnias do Xingu, mas das etnias do Brasil. Então a gente percebeu que haviam etnias aqui mesmo em São Paulo, você tem Guaranis aqui, né, no Pico do Jaraguá, e tem aqui em Parelheiros. Então a gente percebeu que havia uma grande demanda por parte das editoras de imagens dos índios, mas que por falta de segurança jurídica as editoras não compravam. Então nós passamos a documentar também etnias fora do Xingu. Agora mesmo, nesse final de ano, eu fui em outubro, porque eu faço anualmente um acompanhamento da transposição do Rio São Francisco, e dessa vez eu fui agora para Pernambuco, fui fotografar duas etnias que provavelmente a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. São os Trucá, o Trucá, que eram os plantadores de maconha na Ilha Assunção, ali em Cabrobó, e era mesmo, que um dos caciques que falou comigo, que é o cacique vereador, falou, não, eles plantavam maconha mesmo. E os Pipipã,
Pipipã também são de Pernambuco, mas se você vê imagens desses índios, eles não são índios, eles são quilombolas, porque eles são negros. Eu passei a ver o índio um pouco mais humanamente, porque havia uma distância muito grande. Lógico, eu nunca tinha ido para o Xingu, eu conhecia a realidade dos índios de vídeos, de cinema, de ver imagens, mas vivenciar a experiência é uma coisa extraordinária. Eu acho que eu disse isso logo depois da minha primeira volta do Xingu. Eu acho que todo mundo na vida devia ter uma oportunidade dessa. Vivenciar pelo menos uma semana numa aldeia indígena, mas numa aldeia isolada, que não permita o acesso das pessoas da cidade, que não permita o acesso dos brancos com regularidade. Você quer buscar uma fotografia, você vai subir num ângulo que o outro não se coloca. E é aí que podem ocorrer os incidentes. Mas na escada é assim, ele sobe, coloca a escada num canto e vai subindo, daqui a pouco ele volta assim, foi que isso, tudo machucado, a lente travada, por cair da escada. É a emoção da profissão. No próximo episódio, as mulheres da aldeia Camaiurá chegam para fazer o moitará, as trocas de produtos, e vamos conhecer o Centro de Saberes e Trocas Tecnológicas.